Eduardo Araújo, Evangelho em Gotas. Sabe quando se diz que um tomate podre apodrece todo o restante? E aquela história de que um pouco de fermento leveda a massa? Assim era o fermento dos fariseus. E Jesus alerta os seus discípulos, lá em Mateus 16, de 5 a 12. Quer saber o que foi que ele falou? Fica até o final. Olha esse vídeo com muito carinho, deixa teu like, teu tá legal, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Vai lá no sininho, faz a tua inscrição para que você possa estar recebendo nossos vídeos devocionais toda semana. E compartilha com os teus amigos, deixa o teu comentário que vai ser muito importante para a gente. Jesus então, ao atravessar o lago para o lado leste com os seus discípulos, chegando do outro lado, os discípulos lembraram que tinham esquecido de trazer os pães que eles se alimentavam. E comentando entre si, Jesus escuta, ouve aquele cochicho e entra na conversa. Jesus então diz: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos entre si cochicham um com o outro. Será que ele está falando dos pães que esquecemos de trazer? Então Jesus entra na conversa e diz: não estou falando de pães. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Será que vocês já esqueceram dos 5 pães que alimentaram 5.000 homens? Será que vocês já esqueceram dos 7 pães que alimentaram 4.000 homens? Homens de pequena fé. Não estou falando de pães. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em Lucas 12, de 1 a 7, podemos ver que está escrito que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Mas o que é a hipocrisia? O que é ser hipócrita? É eu pregar algo, falar algo e não viver. É eu mostrar que sou uma pessoa e viver outra. É eu mostrar que sou alguém e viver diferente. Hipocrisia. Essa é uma das doutrinas em que os fariseus viviam. Os fariseus chegaram a criar mais de 200 mandamentos, mais de 300 proibições. Valorizavam demais as suas obras, o que faziam, para que as pessoas ficassem ali olhando e admirando aqueles atos. Verdadeiros religiosos valorizavam demais as obras, a sua imagem, mas o que era de verdadeiro para valorizar, não valorizavam, que era o interior, a verdade, a honestidade, o verdadeiro cristão, aquele que o que ele é em casa, ele é no trabalho, ele é na igreja, ele é a mesma pessoa. Os saduceus eram aqueles liberais, muito racionais, viviam aquilo que estavam vendo ao seu redor. Sabe aquela história, tudo pode? Tudo pode, deixa disso, está sendo muito radical. E hoje se diz assim, tudo é a graça veio de Jesus, ainda dizem mais, o véu foi rasgado. Para com isso, tudo é graça, tudo pode. Ei, isso não abala a minha fé. Já ouvi alguém dizer isso? Já ouvi alguém falar isso? Isso não abala a minha fé. Eu em casa, eu posso, na igreja eu posso, e no trabalho eu posso ser uma pessoa em cada lugar, eu posso conviver com todas as coisas, nada disso abala a minha fé. Os saduceus viviam ali no poder, corrupção e tradição. Então, tudo podia, está tudo tranquilo, eu posso fazer uma coisa em casa, eu posso ser outra no trabalho, eu posso ser outra na igreja. Não tem problema, isso não abala a minha fé. Em 1 Coríntios 6,12 diz que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo convém.
Tudo poderei fazer, mas não deixarei que nada me domine. Então ali Jesus estava alertando aos seus discípulos o que eles deveriam verdadeiramente dar ouvidos. Se era o pão ou se era o fermento. O que verdadeiramente estamos dando ouvido? O que verdadeiramente estamos deixando vir à nossa alma? O que estamos verdadeiramente deixando fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia? A doutrina dos discípulos ou a doutrina dos fariseus e dos saduceus? Diante de tantas informações ruins, diante de tanta hipocrisia, de tanta distorção da verdade, precisamos ficar atentos para que esse fermento não venha nos contaminar, mas que possamos fazer a diferença. Nós é que fazemos a diferença. Você é que faz a diferença. E aqui fala do que devemos ouvir, do que devemos reter, do que devemos compartilhar, do que devemos ver, do que devemos falar. Qual tem sido o meio que eu tenho vivido? Onde eu tenho vivido, onde eu tenho estado, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito, o que eu tenho compartilhado. Quando Jesus fala ali dos milagres dos pães, ele está lembrando algo que foi sobrenatural. Precisamos trazer à mente aquilo que nos traz esperança, aquilo que foi sobrenatural em nossas vidas, aquilo que os milagres têm acontecido e nós temos que lembrar. Ali Jesus estava exercitando a fé daqueles homens. Em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Precisamos estar lembrando daquilo que traz esperança. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver comigo? A pergunta é: o que eu tenho dado mais importância? Ao fermento ou aos pães? A doutrina do fermento ou a doutrina do pão da vida? Qual eu tenho dado mais importância? Eu tenho dado mais importância àquilo que está ao meu redor? Eu tenho dado mais importância às dificuldades? Eu tenho dado mais importância ao problema com o meu chefe no trabalho ou com os funcionários? Eu tenho dado mais importância a mim próprio, aos meus próprios interesses? Eu tenho dado importância à minha casa, à minha família? O que eu tenho dado mais importância? Ao fermento que leveda a massa ou à massa que não se deixa levedar? Ao pão da vida ou ao fermento que corrompe? O que eu tenho dado mais importância? A ser alguém melhor? Ou eu tenho dado mais importância em dar tudo de mim para conseguir conquistar, mesmo passando por cima das pessoas? Temos visto isso muito, temos tido que passar por cima de alguém, temos tido que procurar alguns atalhos para conseguir, ou temos tentado fazer ideias mirabolantes para tentar crescer e conquistar. Ei, existe alguém que pode te dar tudo isso sem precisar. A doutrina dos fariseus e nem dos saduceus. Confie em Deus, confie em Jesus, confie nos seus planos para a sua vida, confie no propósito de Deus para a sua vida. Confie na doutrina dos discípulos, dos apóstolos, na doutrina de Jesus, do pão que não se corrompeu, aquele que morreu pecador sem nunca ter conhecido o pecado. Esse vale a pena viver por ele. Essa doutrina sim vale a pena. Ei, para de deixar as doutrinas te corromperem, esse fermento vir e fazer mudanças na tua vida. Seja o pão que faz a diferença. Você pode mudar a história de pessoas, você pode mudar a história de vidas. E nós ficamos aqui com mais um vídeo devocional no seu canal, o Evangelho em Lutas.